Oi pessoal! Bom, hoje eu vim para fazer uma resenha para vocês. Na verdade, quando eu terminei esse livro, eu fiquei pensando se eu ia trazer para o canal ou não. Mas aí eu pensei, não, eu vou trazer porque é de uma autora muito querida, bem conhecida. E assim, o meu canal não é um canal para crianças, né? As pessoas que estão assistindo os vídeos e o público para quem eu faço os vídeos é um público mais maduro. E então eu vou sim trazer a resenha para vocês de Maldade, da Danielle Steel. Essa ediçãozinha da editora Record, ela é um pouco mais antiga e ela é de 97, tá? Eu encontrei ela no sebo e eu troquei. Né, no sebo você acha muito, qualquer sebo que você for entrar, você acha muitos livros da Danielle Steel, da Nora Roberts, e eu encontrei esse Maldade. Bom, quando eu olhei assim a capinha, eu tinha ouvido vagamente, alguém falou, não lembro onde que eu ouvi, que alguém tinha dito que era um livro muito bom, mas que era um pouco pesado e tal, mas isso faz tempo. Aí eu encontrei ele, você só encontra usado, daí eu achei no sebo diversos livros, né, da Danielle Steel, então eu trouxe. Bom, gente, Danielle Steel, ela é consagrada e ela é muito conhecida. Alguns chamam ela de a primeira dama do romance, né? Ela é consagrada no gênero do romance. E a maioria dos seus romances ali são romances mais aconchegantes, são mais leves, aquela leitura rápida de ler. Quando você leu algo mais denso e você quer algo mais rápido, algo mais leve para ler. Só que a Danielle também é uma escritora de multifacetas. Ela consegue sair do seu habitual e ela consegue também escrever outras histórias, uns dramas, né? E aqui em Maldade, ela sai completamente do habitual das histórias dela, de amor, e ela vai fazer um romance muito pesado. Eu, quando bati o olho, assim, quando eu vi na internet, eu não fui muito a fundo da sinopse. Eu achava que era uma história mais, assim, de mistério, talvez tivesse um crime e uma resolução, uma investigação, um suspense, assim, mais pra esse lado. Só que não. Isso daqui é um drama, e é um drama bem pesado. Antes de eu começar a falar um pouco da história do livro, eu preciso avisar vocês que ele contém gatilhos muito fortes de... não posso falar essa palavra aqui no YouTube. Violência doméstica e muita violência mesmo, tá? Ele é um livro bem pesado. Então, as pessoas que têm esse gatilho, não indico de forma nenhuma e talvez vocês se sintam um pouco incomodados com a resenha, tá? Fica aqui o aviso pra vocês. Antes eu vou falar um pouquinho do que se trata a história e depois do que eu achei do livro. Aqui a gente vai conhecer a Grace. Ela é uma adolescente de 17 anos e ela sempre morou com o pai e a mãe. Logo no começo do livro, a gente vai ter ali a Grace junto com o pai, chegando ali no enterro da mãe, no velório, aquela coisa toda. A mãe faleceu de câncer, ela estava nos últimos 4 anos ali no processo de câncer. Ela teve câncer no útero e depois aquilo foi se espalhando pelos ossos. Ela sofreu bastante, então ela falece, né? Então assim, a gente tem esse primeiro contato ali com os dois. O livro, ele vai dar a introdução pra gente sobre o pai da Grace, antes dela. Ele é um advogado muito bem sucedido da cidade, ele é muito bonito, ele tem na faixa ali dos 40 a 42 anos. E ele é, assim, uma pessoa muito boa e muito querida na cidade. Né? Eu falei pra vocês que ele é muito bem sucedido. Ele é uma pessoa... Ele, assim, é de uma reputação imaculada. A cidade inteira ama esse homem. Ali no começo a gente não vê nada de errado. Ali no diálogo dele com a filha. Ele fala umas coisas estranhas, aí você já fica meio assim, mas pois bem. Então a sociedade tem essa visão imaculada do pai da Grace. E ela ali, você já percebe que ela é uma menina retraída, uma menina que se esconde. E aí,
a gente já vai pra dentro de casa, né? Bem no dia que a mãe da Grace morre. Ela sofreu bastante, porque foi ela que cuidou da mãe naqueles dias todos de câncer terminal. Então ela já é uma menina sofrida. E só ficou os dois ali na casa. Eu não vou entrar em detalhes pra vocês, porque se eu entrar em detalhes aqui nas cenas, as cenas desse livro, elas são bastante gráficas, tá? A Danielle Steel aqui, ela não tá preocupada em poupar o leitor, não. Eu acho que ela quer chocar mesmo, mas não é daquele tipo de livro que eu não gosto, aliás, que faz cenas só pra chocar o leitor e nada mais. O objetivo é só chocar e ainda faz um tremendo sucesso por isso. Eu não gosto desse tipo de livro. O que acontece aqui são cenas pra chocar, só que são cenas reais, não é invenção e não é fantasia. O que acontece aqui acontece em todos os dias, em todos os lugares, seja qual for. E eu acho que é isso que é onde pega aqui nessa história. Bom, a gente tem aquela imagem do pai da Grace, só que logo em seguida a gente percebe que ele não é nada daquilo. O cara é um monstro violento e pervertido, tá? A gente descobre em pouco tempo aqui que enquanto a mãe da Grace começou com a doença dela, ela não podia mais ter relação com o marido. E com medo, olha o absurdo, com medo de perder ali o marido, a segurança, o marido começou a abusar, sem entrar em detalhes, da Grace desde os 13 anos de idade, com a participação da mãe. A mãe, com câncer em estado terminal, esse homem espancava e batia nela todos os dias. Até quando estava ali o câncer tomado pelos ossos, ele batia e muito nela. Então a Grace já ouvia isso antes, desde criança, desde pequenininha, mas nessa fase ela lembra mais. Foi quando ele começa a abusar dela com a participação da mãe. Era como se a Grace estivesse assumindo o lugar da mãe. Como eu disse pra vocês, as cenas são muito gráficas e eu não vou entrar em detalhes. Até que, nesse dia do velório, a Grace simplesmente não aceita mais aquilo. Ela sabe que se ela não reagir, ela vai passar o resto da vida dela sofrendo nas mãos desse homem. E ninguém vai acreditar nela e nunca ninguém vai descobrir. Porque ele, como eu falei, ele é aquele cidadão de bem perfeito da cidade. E quem que vai acreditar numa menina adolescente de 17 anos? Ele é o homem perfeito, que agora ficou viúvo e cuida da filha adolescente, não é? Então, nesse dia fatídico, acontece mais e mais abusos, cada vez piores, e a Grace reage. E ela mata o pai dela. Quando a polícia chega no local, apesar de todas as evidências ali, de constar no relatório, a Grace passa por exames físicos para comprovar ali que ela sofreu abuso. O policial ali da delegacia, ele só sabe falar bosta, né? Ele só sabe falar merda. Aquela tentativa de você culpar a vítima mesmo estando no relatório, você ter exames físicos e evidências físicas bem claras do que aconteceu. Ai, mas é porque eu conheço ele. Ai, porque ele é o tal, não sei o que. Você vai acreditar nessa garota de 17 anos, é aquela história de sempre invalidar a opinião da moça. Por mais que tenha evidências físicas ali, gente. E então esse policial, ele só sabe falar merda na delegacia. E ali trabalhando na delegacia, a gente vai conhecer a Molly, que é uma psiquiatra. Logo no começo, ela começa, né, a conversar com a Grace para saber o que aconteceu. E a Grace não fala, porque a vítima, gente, ela tem muita vergonha de falar sobre esse assunto. Não é fácil você falar. Quem que vai acreditar nela? Ele tem uma reputação muito sólida na cidade. E ela não quer expor a mãe, que é uma outra louca também. E ela não quer expor a situação em si. Pra ela é vergonhoso. Ela gostaria de deixar por isso mesmo. Então, é um trabalho difícil ali, mas a psiquiatra consegue conversar com ela. E depois de muita pressão, ela consegue tirar da Grace o que acontecia em casa.
Essa psiquiatra também chama um amigo dela, que é advogado, para poder ajudar no caso. E como ela não tem ninguém, ela é sozinha, e a cidade inteira está julgando ela por algo que eles nem sabem que acontecia, ela só tem a Molly, que acredita nela, e esse advogado. E mesmo a Grace contando para eles o que acontecia, assumindo ali, e o relatório tudo bater, ela é condenada a 4 anos. Ela fica 2 anos na prisão e 2 anos na condicional. Aí a gente vai acompanhar o desenrolar da Grace com o passar dos anos, como que ela vai superando, vivendo, mesmo depois de todo esse trauma, né? Ela passa por muitas coisas na cadeia, mas ela também aprende muita coisa, ela também passa por coisas muito difíceis lá dentro, mas ela também tem 2 amizades. Passam-se 2 anos, ela sai da cadeia, e o sofrimento dela não para por aí, né? Por exemplo, a Molly, que é a única amiga que ela teve na vida toda, gente, porque essa menina, ela vivia assim sob o domínio do pai. Ela não tinha amigos, ela nunca teve um namorado, ela nunca teve uma vida normal. Então ela não tem ninguém na vida dela. E essa Molly foi a primeira amiga dela, junto com o advogado. Só que a Molly, ela vai se casar e numa viagem de avião de lua de mel, ela morre num acidente junto com o noivo. Então nós temos ali a Grace sozinha, de novo. Aí ela sai da cadeia. E ela vai buscar, né, gente, trabalho, assim, sob condicional. Aí tem o seu agente da condicional, que é um cara muito escroto também, que ele também quer se aproveitar dela, esse tipo de coisa. E ela só quer ficar no canto dela, ela só quer viver a vida. E ela tem muito medo dos homens, ela tem muito medo das pessoas, ela não tem motivos para confiar em ninguém. E vai passando o tempo, ela vai trabalhando nos lugares. E essa moça, ela não tem paz, sabe, gente? Acontece só coisa ruim na vida dela. E a gente vai... Aí eu paro de contar por aqui, para você acompanhar, na verdade, o desenvolvimento da história, essas coisas ruins que ela passa, mas também ela só tinha 17 anos, né, gente? Ela tem... E ela parece muito bem... Ela parece bem mais, assim, idade, por causa da vivência dela. E ela é muito bonita, né? As pessoas convidam ela para ser modelo, mas parece que todo mundo que chega perto dela, tanto no âmbito profissional, parece que quer se aproveitar dela. E ela, quando ela dá uma confiança, a pessoa faz ela sofrer de novo. Gente, essa moça, ela teria tudo para ter a sua alma destruída, né? O seu caráter, a sua alma, para se tornar, ela teria tudo para se tornar uma pessoa ruim, mas ela continua sendo uma pessoa boa. Ela tem, assim, ela não tem a alma corrompida, né? Acho que essa é a melhor palavra. E ela sempre continua tentando viver na vidinha dela ali. E a gente vai acompanhar esse desenvolvimento dela. Eu acho que esse livro, Danielle Steel, ela trabalha, assim, de uma maneira um pouco mais superficial, né, nas histórias dela. Ela não desenvolve muito bem os personagens. Ela traz só uma camada superficial. Então ela não vai muito a fundo. Então, na questão do abuso e da superação dela, a autora, ela não vai a fundo. Pode parecer superficial para algumas pessoas. Ele não é um livro muito pequenininho, mas ele não é um livro grande. Ele tem 364 páginas. 250 é só sofrimento, né? Uma observação. Então ela não vai muito a fundo. Mas esse livro é de 1997, gente. E eu acho que hoje em dia você já encontra muitos livros com esse tema, onde eles são mais profundamente trabalhados. É a única ressalva, assim, que eu tenho. Por exemplo, quando ela sai, né, na condicional e ela precisa trabalhar, ela nem sequer faz uma terapia. O único contato que a gente viu ela ter ali com uma profissional foi a psiquiatra, a Molly. Depois a gente não vê mais. E a gente, né, é complicado. Mas eu acho que da época também, a autora, ela não ia mesmo desenvolver tão a fundo assim. Bom, o que eu posso dizer pra vocês? É um livro, embora o tema seja muito pesado, é um livro rápido de ler, porque a escrita da Danielle Steel é sensacional.
Mas as pessoas que têm gatilho eu não recomendo, porque eu falei pra vocês o que se trata, resumidamente, mas na descrição a Daniele, ela não poupa, são bem gráficos, porque eu acho que ela quis mostrar realmente como que é a realidade, né, e como que é a injustiça, gente, porque é terrível. Ela está na delegacia, ela tem evidências físicas ali do que aconteceu, e o policial tentando culpar a vítima, e quando ela vai a julgamento, mesmo ela confessando ali que foi em autodefesa, o julgamento já é um julgamento de cartas marcadas. A sociedade já condenou ela. É como se ela tivesse a palavra dela invalidada. Então é o que acontece na sociedade de hoje, né? E tem gente que fala que isso não existe. Que não existe o machismo, que não existe isso, que não existe aquilo. E é bem desse jeitinho que acontece. Bom, pessoal, é um livro triste. É um livro violento. Eu não é do tipo de drama que eu gosto. Eu prefiro histórias mais com suspense. Eu gosto de drama, mas não desse jeito. Mas se você se interessou, né, fica aqui a minha resenha. Mas, por favor, tá o alerta de gatilho pra vocês. Eu vi relatos, algumas resenhas de pessoas que ficaram enjoadas, que passaram mal. Então, eu acho que é sempre importante a gente dar assim. Eu acho que eu tenho que ter essa noção de avisar o leitor, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fica aí, então, mais uma resenha. Não sei se é uma indicação ou não. Fica ao seu critério, tá bom? Bom, pessoal, obrigada aí. Se você assistiu até o final, deixa o joinha. Até o próximo vídeo.